Um outro mercado, mais ou menos indiretamente relacionado, nesse caso não afetado, dado essa diretriz de regulamentar simplesmente aquilo que puder trazer um risco específico para os pagamentos de varejo, é o que a gente conhece hoje em dia como moedas virtuais. Essa também é uma outra dúvida que a gente frequentemente depara quando a gente está lidando com apresentações e com questões relacionadas à regulamentação do mercado de arranjo de pagamento. E a gente já expressou isso de uma forma pública, inclusive existe um comunicado de 2014, se vocês fizerem uma pesquisa internacional, vocês vão ver que esse período entre o final de 2013 e o início de 2014, várias autoridades monetárias de vários locais do mundo, eles emitiram comunicados semelhantes, isso não é casual, assim, isso advém de uma coordenação, de uma discussão internacional conjunta desses reguladores sobre esse problema, num período onde se falava-se muito, principalmente de Bitcoin, de potenciais riscos e volatilidades que isso poderia trazer para o mercado. E o que se conclui de uma forma geral de todas essas autoridades, isso continua até razoavelmente recente. A última manifestação mais significativa nesse sentido que eu lembro é do Banco Central Europeu no início desse ano, onde ele continua considerando que essas moedas elas ainda têm um uso muito restrito, elas não têm capacidade ainda de gerar um risco muito forte para as economias nacionais, para os sistemas de pagamentos nacionais e para as autoridades monetárias. Do nosso ponto de vista, a gente continua acompanhando esse mercado, a gente alerta para os riscos, no entanto, a gente continua acompanhando o mercado, tanto internamente quanto de uma forma coordenada com outras autoridades monetárias, e a gente continua entendendo que esse mercado ele não traz um risco para o sistema de pagamentos brasileiro ou para o sistema financeiro nacional. O que a gente percebe em termos de moedas virtuais, uma mudança muito grande nos últimos tempos da segregação de 3 mercados específicos. Antigamente falava-se de Bitcoin de uma forma geral, ou de moeda virtual de uma forma geral, como se isso fosse se estabelecer como um meio de troca ou substituir moedas emitidas por entidades nacionais ou alguma coisa nesse sentido. Mais recentemente você vê, por assim dizer, uma definição de 3 mercados diferentes dentro desse modelo de negócio. Um primeiro mercado que, do meu ponto de vista, pelo menos, ele parece não estar decolando muito ou está se enfraquecendo, que é efetivamente esse mercado de moeda. Ele se estabelecendo como um meio de troca, como uma unidade de valor, até mesmo pela alta volatilidade, isso parece que não vem se firmando ao longo do tempo. Outros 2 mercados que esses sim parece que estão ganhando terreno e estão tendo potencial para desenvolvimento. Um mais específico da tecnologia, da tecnologia descentralizada de processamento, que está sendo cada vez mais estudada a sua aplicação em outros mercados, bolsas de valores, mercados de P2P, por aí vai, em vários mercados você começa a ter um desenvolvimento baseado nessa tecnologia específica, e um terceiro mercado que seria o mercado de sistema de pagamento simplesmente de transferência, onde a moeda virtual ela acaba se tornando simplesmente um intermediário para eu transferir dinheiro de uma forma mais barata e mais eficiente, por exemplo, do Brasil para o Japão. São esses 2 mercados que têm chamado mais atenção. O mercado de moeda, de certa forma, ele tem se enfraquecido muito.